Paz do Senhor, queridos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Você já ouviu um ditado que diz que a prática traz a perfeição? É sobre isso que eu gostaria de conversar com você hoje. Você já parou para observar que muitas vezes no trabalho você tem um serviço para fazer e você deixa esse serviço para ser feito depois porque você tem tempo suficiente para fazer ele mais tarde? E no meio do caminho aparece um outro serviço e um outro, e quando você percebe, a sua mesa está cheia de papel, e aquele serviço que era fácil de resolver lá no início, agora se tornou muito difícil de ser feito, não porque ele em si é difícil, mas pelo acúmulo de coisas que você tem que fazer? Pois é, quanto mais coisas a gente tem para resolver, tanto mais difícil se torna a resolução do problema. A gente fica de um certo modo desnorteado, sem saber por onde começar. Fica meio que perdido, não tem a noção correta de como proceder diante de tantos problemas que precisam ser resolvidos. Por fim, a gente acaba se frustrando e percebe que aquele serviço se acumulou tanto que nós perdemos o controle. Da mesma forma, é a nossa vida. Quando a gente chega diante de Jesus pela primeira vez, a gente chega cheio de problemas, uma vida totalmente oposta àquilo que Jesus gostaria que fosse a nossa vida. A gente se achega a Ele, entrega a nossa vida para Ele e espera que a nossa vida mude. E ela tem toda a condição de mudar. Isso é uma realidade. Quando a gente chega perto de Jesus, a gente não sabe quase nada acerca dele. E aí a gente conhece a palavra de Deus, que hoje eu estou aqui até em especial ao meu amigo Everton, com a minha Bíblia de Estudo Genebra. Você pega a sua Bíblia aí na sua casa, independente dela ter estudo ou não, e você começa a ler. E você percebe que você é totalmente confrontado pela palavra de Deus acerca do que Deus gostaria que você realmente fosse. São tantas coisas, você percebe que Deus gostaria que você fosse mais sincero, que você não fosse mentiroso, que você aprendesse a perdoar, que você tirasse a mágoa, o ressentimento do seu coração, parasse de falar mentiras, que o falso testemunho não estivesse na sua boca, a falsidade não repousasse no seu coração. Deus começa a solicitar muitas coisas. E você percebe que são tantas as coisas que você tem que fazer que de algum modo você se frustra por perceber que você não consegue mudar tudo isso. Quando você chega na igreja, você sabe quase nada de Bíblia. Em 6 meses, você sabe tudo. Você sabe um bocado de coisa, fala de salvação, fala de trindade, fala de batismo, fala de dons, fala de tantos assuntos que você escuta e de tantas coisas que você lê, mas no final você fica percebendo que você continua o mesmo. Você não conseguiu mudar no decorrer do tempo. Por que muitas vezes a gente tem dificuldade de mudar a nossa vida? Você já parou para pensar nisso? Isso tem a ver com o exemplo que eu dei lá no início do trabalho. É porque são tantas coisas para mudar que a gente não sabe por onde começar. A gente fica perdido, desnorteado. São tantas coisas que a Bíblia nos orienta para ter uma vida feliz que a gente fica frustrado. E aí a gente chega numa conclusão. Sabe de uma coisa? Eu não vou conseguir. E assim, muitas pessoas têm vivido dentro da igreja. Regularmente vão aos cultos, participam das atividades da congregação, mas continuam pessoas com os mesmos princípios de antes, de conhecer a palavra de Deus e de conhecer a Cristo. Continuam ainda com aquela mesma natureza antiga, não conseguiram incorporar dentro de si a natureza de Cristo e não conseguiram passar a viver a vida que o Cristo gostaria que ele vivesse. Isso tem muito a ver com o fato de a gente querer mudar uma vida em um dia, uma vida em um mês.
primeira coisa que eu gostaria que você colocasse dentro de você hoje é o seguinte: não se muda uma vida em poucos dias. Não tem condição alguma de se mudar uma vida em apenas alguns meses. Uma vida se muda no decorrer de um longo tempo. Ainda mais uma vida que está tão distante da vida que deveria de fato ser. Quando você lê a palavra de Deus e percebe que precisa mudar tanto e se frustra, você fica pelo caminho. A segunda coisa que eu gostaria que você entendesse é que é possível sim você mudar sua vida completamente. Só que eu quero lhe dar algumas dicas para você caminhar com mais facilidade. A primeira eu já lhe dei. Não queira mudar uma vida em um dia. A segunda é: comece mudando a sua vida por aquilo que é mais fácil. Deixa eu te dar um exemplo. O que para você é mais difícil? Parar de mentir ou parar de fumar? Razel, para mim muito mais difícil é parar de fumar. Então deixa para parar de fumar por último. Pare de mentir hoje. Empreenda esforço no sentido de colocar na sua vida a prática da palavra de Deus. Só que quando você lê a palavra de Deus, você diz: eu tenho que parar de mentir, eu tenho que parar de fumar, eu tenho que aprender a perdoar, eu tenho que amar meu inimigo, eu tenho que saber partilhar o que é meu com o próximo, eu preciso de tantas coisas. Faça o que for mais fácil primeiro. Mas faça. Se você começar a pingar uma gota de água hoje num balde, e a cada dia você pingar uma gota de água no mesmo balde, no decorrer de algum tempo, você já tem um bocado de água dentro do balde. Porque de pingo em pingo se acumula muita água. Você não precisa mudar a vida em um dia, mas você pode mudar alguma coisa da sua vida hoje. Mude o que for mais fácil. Faça primeiro as coisas primeiras. É mais fácil parar de mentir? Então se esforce para parar de mentir. Leia a palavra de Deus que lhe dê força para que você pare de mentir. Coloque esse propósito diante de Deus nas suas orações. Se esforce na prática do dia a dia para não mentir mais. E quando você for convidado a mentir, se lembre que você quer passar a ser um homem verdadeiro, uma mulher de verdade. E lute contra isso. Não, meu querido, não posso fazer isso. Eu estou fazendo um esforço enorme para não mentir mais. Eu quero ser uma pessoa verdadeira. Sabe qual é o resultado disso? Vai passar o tempo e você vai perceber que você não é mais tentado pelo desejo de mentir, porque você já se tornou uma pessoa de verdade. Quando você conseguir parar de mentir, você vai para o segundo passo. E de passo em passo, dia após dia, você vai ser uma pessoa cada vez mais parecida com a pessoa de Jesus. Você vai viver cada vez mais a vida que você encontrou nele através dos seus ensinamentos. Você não precisa se frustrar e ficar pelo caminho só porque já está com anos que você está dentro da igreja e você percebe que você continua a mesma pessoa de antigamente, com dificuldade de perdoar, com dificuldade de parar de mentir, com a mesma cobiça nas coisas alheias, com a mesma inveja, levanta falso testemunho, ainda faz fofoca nos dias de hoje. Tantos anos dentro da igreja, porque você leu que tudo você precisava mudar, mas não conseguiu mudar tudo e se frustrou. Você não precisa mudar tudo em apenas um dia. Mude uma coisa de cada vez. Devagar, você vai ficar cada vez mais parecido com Jesus. A Bíblia diz que é conhecer a Deus e prosseguir no conhecer. É de glória em glória que nós alcançamos a glória eterna de Deus. Vai devagar, mas vai sempre. Não fique pelo caminho. Pare de mentir, depois pare de fumar, depois pare de beber. Aprenda a perdoar, uma coisa de cada vez. Empreenda em esforço. Se esforce porque o reino de Deus tomado a força. Se esforce para ser cada vez mais
um homem e uma mulher de Deus. E certamente você vai ser uma pessoa muito feliz. Eu quero terminar esse vídeo com uma leitura que está em Mateus capítulo 7 e versículo 24. Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre uma rocha. Caiu a chuva, transbordou o rio, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre uma areia. A chuva caiu, transbordou o rio, soprou o vento, e deu com ímpeto contra a casa, e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Tem muitas pessoas que, embora estejam dentro da igreja, estão em ruínas, porque a sua vida desabou na frustração de ela não conseguir transformar-se, não conseguir mudar. Mas tem pessoas que mudaram muito as suas vidas, através da graça de Jesus e dos ensinamentos do Mestre. Aqui é o texto em que Jesus conclui o Sermão do Monte. O Sermão da Montanha é Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Leia esses textos e você vai perceber quanta coisa a gente precisa mudar na nossa vida. E Jesus nos orienta a colocar tudo isso em prática. Mas nunca se esqueça, uma coisa de cada vez, porque devagar nós vamos longe. Amém? Fica na paz de Jesus. Deus te abençoe. Se você acredita que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para pessoas que você sabe que estão desmotivadas porque não conseguem viver uma vida que Deus gostaria. Deixe elas entender que elas podem chegar lá. Devagar, elas vão chegar lá, tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like aí embaixo, comenta aí nos comentários e fica na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe.